Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6h27 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. A Rádio Olímpica, a rádio do seu clube de coração, a rádio completa. Aqui na cidade maravilhosa em 91.1, sempre trazendo tudo de destaque para você no mundo esportivo. E vamos falar da equipe do Flamengo, vamos falar do seu clube de coração. Bruno Lousada me chama com informações. O Flamengo volta hoje aos treinamentos preocupado com a recuperação de 3 atletas, o lateral Jorge, o zagueiro Juan e o meia Ederson. A situação mais preocupante é de Jorge, que já está fora há 30 dias, chegou a treinar na semana passada, era esperado que ele fosse para o jogo diante do Sport, mas acabou sentindo novamente dores no joelho em cima da hora e ficou fora do jogo. A equipe médica do clube trabalha com muita atenção em cima da situação física do lateral. É verdade, pode ter problemas o técnico Zé Ricardo, mas a gente torce aí para que o jogador possa se recuperar e ajudar o Flamengo. Agora 6h29 no Rio de Janeiro. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O Festival Multimarcas Chatuba tem ofertas para todo mundo. As melhores marcas com os menores preços e pronta entrega garantida. Venha aproveitar! Porcelanato esmaltado Busquinelli 47 por 47, extra Duna Luna 13,90 ao metro quadrado. Porcelanato esmaltado Bianco Grace, brilhante 63 por 63, extra Perlino Beige 42,90 ao metro quadrado. Tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Festival Multimarcas só tem aqui. Tá barato, tá na Chatuba. Se a população brasileira fosse representada por um coral, a sua voz seria assim. Agora note a diferença de um coral formado pelos nossos políticos. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida, participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 6h30 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hoje tem tiratema, hein? Tem Brasil e Suécia mais uma vez, depois do 5-1 na primeira fase, dessa vez para decidir vaga na final do futebol feminino. E teremos Marta em campo e, inclusive, um Brasil voltando ao Engenhão, lugar que, na verdade, ao Maracanã, que foi a final do PAN de 2007. Ou seja, faz tempo que a seleção feminina não está nas instalações, não visita as instalações, em um horário de 13h, que o técnico Vadão criticou bastante por ser no Rio de Janeiro. Segundo ele, se fosse em qualquer outro lugar, seria mais tranquilo do que na cidade maravilhosa, mas a perspectiva é boa para a equipe brasileira. Equipe que deve ir a campo com Bárbara no gol, Poliana, Mônica, Rafael e Tamires, Thaísa, Formiga, Marta e Debinha, Beatriz e Andressa Alves na frente. Cristiane não deve ir para essa partida, apesar de já ter uma certa condição de jogo, deve ser poupada do confronto. 6h32 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 6h56 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui durante toda a manhã trazendo muitas informações para vocês. E vamos atualizar aqui o quadro de medalhas. Afinal, temos o Brasil subindo posições. Foi para a 16ª posição. 2 ouros agora, com o do Thiago Braz no salto com vara realizado ontem.
3 pratas e 4 bronzes. Ao total, são 9 medalhas brasileiras até aqui na Olimpíada do Rio de Janeiro. Os Estados Unidos ainda lidera com 26 ouros, 23 pratas e 26 bronzes, 75 medalhas ao total, seguido pela Grã-Bretanha com 10 ouros a menos, 16 ouros, 17 pratas e 8 bronzes. E na terceira colocação vem a China com 15 ouros, 14 pratas e 17 bronzes, com 46 medalhas ao total. E aqui na Bradesco Esportes FM, a gente não esquece do seu clube de coração. Vamos destacar a equipe do Botafogo aqui na Rádio do Seu Esporte. Se o Botafogo vive nova fase na temporada com a saída da zona de rebaixamento pelo Brasileirão nesta semana e a chegada de Jair Ventura como técnico efetivo, o clube aproveita para lançar o pacote para a Arquibancada Norte na Arena Botafogo. O torcedor pode comprar o ingresso pelo valor de R$100 em todos os jogos com o mando de campo do Botafogo. Desta forma, há até a opção de parcelamento do valor, como por exemplo, em 4 vezes. Os que podem adquirir o plano são aqueles que se associam pelo valor de R$13,90, por exemplo. E assim o momento é de convocar a torcida para apoiar o Glorioso em momento que pode ser a arrancada do time na competição. Já o próximo duelo é contra o Sport Clube de Recife, em Juiz de Fora, no sábado. Tá, e o Botafogo em destaque aqui para você. E ó, antes de irmos para um break, o Brasil bateu a França no vôlei masculino 3-1, né? Apesar de ter tido uma certa dificuldade mais uma vez no início, a seleção conseguiu se superar e conseguiu o resultado positivo. Inclusive, o Serginho Líbero falou que é difícil jogar com uma seleção como a da França devido ao favoritismo dela para o ouro, principalmente pelos jogadores que tem do outro lado. 6h59 no Rio. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 7h01 no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. E seguimos com muitas informações por aqui, afinal, somos a rádio do seu esporte, estamos sempre de olho em tudo que acontece nas Olimpíadas. Ainda falando sobre o voleibol, tivemos 2 brasileiros chamando bastante atenção na vitória de 3-1 sobre a França. Foi o caso do Wallace, com 14 pontos, e o Lucarelli, com 10 pontos, foram os principais pontuadores da seleção brasileira de voleibol que conseguiu se superar na partida. E a questão do ouro do Thiago Braz no salto com vara ganhou vários elogios, inclusive de atletas de outras nacionalidades. Maureen Maggi também falou sobre o feito, né? Conseguiu saltar 6,3 metros, uma conquista de ouro para o Brasil que ninguém esperava, né? Um atleta que acabou sendo o azarão na disputa e conseguiu aí um bom resultado para o Brasil. Além disso, né, tivemos aqui na Bradesco Esportes FM você curtindo o Brasil diante da Nigéria no basquete. Apesar disso, foi eliminada. A Espanha bateu a Turquia e o basquete não seguiu na disputa da Olimpíada do Rio 2016, né? Uma pena. O Brasil tentou, mas acabou tropeçando nos próprios erros. Agora, você está na Bradesco Esportes FM, 7h02 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só para terminar aqui, o Brasil no basquete terminou em 5º lugar no grupo B e 9º no geral.
Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7h25 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui junto contigo durante toda essa manhã, trazendo muitas informações para vocês. E o dia ontem foi de conquista para o Brasil. Foram 2 medalhas, a última de ouro. E vamos curtir o Marcos Lacerda contando esse momento. Essa é a grande expectativa, Engenhão de pé. Thiago Braz vai para 6 metros e 3 centímetros. A sua melhor marca até hoje foi de 5,93. Se ele superar o sarrafo a 6,3, é campeão olímpico. Vai Thiago Braz, segunda tentativa, correu, colocou a vara no chão, subiu, passou, é ouro! Medalha de ouro para o Brasil! Thiago Braz é recorde olímpico, 6 metros e 3 centímetros. Explode o estádio olímpico Newton Santos, o Engenhão. Thiago Braz supera o francês, o melhor do mundo. O ouro olímpico é do Brasil, é de Thiago Braz. O Brasil conquistou a sua segunda medalha de ouro nos Jogos Rio 2016, agora no atletismo, no salto em altura com Thiago Braz. O brasileiro conseguiu superar o melhor do mundo, o francês Renaud Lavillenie, atingindo a sua melhor marca na história, 6 metros e 3 centímetros. E com isso, conseguiu também bater o recorde olímpico. Foi uma prova com chuva, com vento e com a competição suspensa. Mas Thiago sabia que era possível superar o melhor do mundo. Tentei fixar o meu foco de novo em falar, olha, eu tenho chance ainda, eu tenho 3 chances, né? Não acabou minha prova, então eu posso tentar ultrapassar, sim, independente se ele vai conseguir fazer mais de 6,3 ou não. Então, o importante foi o equilíbrio que eu tive no momento e não me deixar levar pela emoção. Tá certo, essa palavra do Thiago Braz e a narração do Marcos Lacerda aqui na rádio do Seu Esporte Brasil, se superando em modalidades que não era tão esperado. Isso é muito interessante, mostra uma certa evolução do atleta, quem sabe da modalidade também. 7h28 no Rio. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 7h30 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Voltamos a falar de Olimpíadas, já que o Brasil tem chances na canoagem. E o Pablo Ribeiro traz essa história. A partir das 9 horas da manhã desta terça-feira, o Brasil pode ter mais uma medalha. Isaquias Queiroz, que foi muito bem na fase de classificação, chega à final da canoagem C1000 como um dos favoritos. A prova de canoagem de velocidade acontece na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio. Isaquias Queiroz tem apenas 22 anos e já é bicampeão mundial. Foi ouro no Pan de Toronto também. O tempo dele na fase de classificação nesta Olimpíada o fez avançar direto para a final. Já a brasileira Ana Paula Vergucci chegou até a semifinal, mas foi eliminada. Tá certo. Se o Pablo Ribeiro com informações sobre a canoagem aqui na Bradesco Esportes FM, a gente tem esperança também na medalha na canoagem. Por que não Isaquias Queiroz conseguindo uma medalha para o Brasil? E no futebol masculino, amanhã temos às 11 horas da manhã, duelo diante de Honduras. E quem tem ganhado espaço na seleção do técnico Rogério Micali é o volante Wallace, que junto com o Renato Augusto, que chegaram depois, ganharam a posição de titular, ao menos no momento. Interessante também a questão de Thiago Maia. O jogador que começou valorizado acabou por perder a posição devido às características mais defensivas e melhores de marcação dos dois atletas, que são esperanças para que o Brasil consiga um bom desempenho diante de Honduras e busque a classificação para a próxima fase. Inclusive, tanto Renato Augusto e o Wallace, que fazem parte e compõem a linha de volantes da seleção, não estavam na lista inicial e chegaram após a não liberação de Douglas Costa e Fred,
que o Douglas Costa, no caso, foi por causa de contusão, e o Fred não foi liberado pelo Shakhtar Donetsk. 7h32 na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, em destaque para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Lembrando para você que hoje tem futebol feminino em destaque aqui na Rádio Seu Esporte, logo depois da Cidade do Esporte, que acontece de meio-dia a 12h40, tem Brasil em campo diante da Suécia para buscar a classificação. Na primeira fase foi 5-1 para a seleção brasileira no penúltimo jogo da fase, depois de enfrentar a China antes da África do Sul, e agora vai ter a chance de enfrentar a seleção que eliminou simplesmente os Estados Unidos no pênalti, em uma decisão muito polêmica, inclusive com a Hope Solo, falando que a melhor seleção foi a seleção eliminada. Sorte para o Brasil, que vai ter um bom jogo pela frente contra a Suécia, uma seleção que o técnico Vadão conhece bem, quem sabe não pode ter o resultado positivo também. 7h33 na cidade maravilhosa, Olimpíadas em destaque para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7h53 no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na cidade maravilhosa e no melhor da esportivo do Brasil e do mundo, a Bradesco Esportes FM. Vamos falar um pouquinho sobre Olimpíadas aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar do nado sincronizado. As meninas do Brasil ficaram no quase e o Carlos Brigues traz as informações agora aqui na Bradesco Esportes FM. O nado sincronizado em destaque para você. Foi por um detalhe, quase, faltou pouco para as meninas do nado sincronizado do dueto ficarem com uma vaga e brigarem por medalha. Duda e Luísa Borges ficaram em 13º lugar. As 12 melhores duplas avançaram. Luísa Borges disse estar convicta que tanto ela como Duda fizeram o melhor que podiam. A gente tem certeza que a gente deu nosso 100%, a gente já treinou bastante para isso e acho que a gente conseguiu levantar a torcida com a Amazônia e com a capoeira hoje. Já Duda espera agora que o nado sincronizado seja mais difundido no Brasil. Eu comecei o nado sem saber o que era nado sincronizado em 2008. E hoje em dia é muito bom a gente ver que a gente conseguiu. Um dos nossos objetivos era poder divulgar mais nado sincronizado e aumentar a quantidade de praticantes de nado sincronizado no Brasil. E acho que isso foi super positivo. Hoje em dia, se você falar que faz nado sincronizado, as pessoas não falam mais aquele com a perninha pra cima, nós pessoas já sabem o que é nado sincronizado. E isso é muito bom pra gente, né? Poder ver o esporte crescer. A final do nado sincronizado, modalidade dueto, acontece nesta terça-feira também no Estádio Olímpico Maria Lenk. Nado sincronizado em destaque para você, Olimpíadas do Rio de Janeiro. Em destaque aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve fiscalizar seus candidatos. Você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, decidem o futuro do município. Os vereadores votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população. Pronto, agora é só escolher os seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 7h56, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1 na cidade maravilhosa. Vamos falar um pouco do seu clube de coração. Hora de trazermos o Fluminense aqui na rádio do seu esporte. Gabriel Esquerdo chega com as informações. E o tricolor das Laranjeiras fez uma atividade ontem pela manhã na sede do clube após vencer o América Mineiro por 1-0 no último domingo, jogando em Cariacica, no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. A atividade ficou marcada principalmente por um jogo-treino que foi realizado entre a equipe reserva tricolor e a equipe do Nova Iguaçu. Os reservas do Fluminense venceram a partida por 2-1 de virada. Edson
fez o primeiro gol do Fluminense de cabeça e Marquinho fez um golaço de fora da área, dando números finais a esse jogo-treino. Os titulares no jogo contra o América Mineiro ficaram na academia e dando apenas voltas em torno do gramado. O tricolor folga hoje e volta a treinar apenas amanhã pela manhã nas Laranjeiras, continuando a preparação para um jogo complicado que terá no final de semana contra o Santa Cruz no domingo às 4h15 da tarde no estádio do Arruda. O Fluminense, que com a vitória em cima do América Mineiro chegou à 9ª colocação com 28 pontos, está a apenas 7 do G4 do Brasileirão. Lembrando que o Fluminense tem um jogo a menos, jogo que será no próximo dia 3 de setembro contra a equipe do Figueirense. Apesar de ainda ter ambições nessa edição do Campeonato Brasileiro de poder buscar a vaga na Libertadores, o Fluminense já planeja a temporada de 2017 e acertou oficialmente a contratação do volante Jefferson Orejuela, jogador equatoriano que defendeu as cores do Independente Del Valle nessa edição da Libertadores, assinou um pré-contrato com o Fluminense e vai ficar no tricolor até o final do ano de 2019. Porém, o jogador só poderá começar a vestir a camisa do Fluminense a partir de janeiro de 2017. Do Rio de Janeiro, Gabriel Esquerdo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O Fluminense já pensando em reforços para a próxima temporada. Isso é interessante, ainda mais para o torcedor que quer sempre novidades, quer sempre um time forte. O Fluminense pensando à frente. Vamos falar de Flamengo. Bruno Lousada. Finalmente, o torcedor rubro-negro deve ver Diego Ribas em campo com a camisa do clube. A estreia do jogador deve acontecer no próximo jogo, no domingo às 11 da manhã, em Brasília contra o Grêmio. O próprio técnico Zé Ricardo confirmou que o jogador deve estrear com a camisa rubro-negra. Os ingressos para essa partida já estão à venda para sócios torcedores e a partir de amanhã toda a torcida rubro-negra também pode comprar as entradas para a partida. Tá certo, esse é o Flamengo em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. No Vasco da Gama, técnico Jorginho segue pensando ofensivamente para a sequência do Campeonato Brasileiro. O treinador chegou a utilizar de Júnior Dutra no meio de campo no lugar de Iago Pikachu, e a tendência é de um Vasco mais ofensivo para a sequência da Série B. Próxima partida é diante do Sampaio Corrêa, onde a equipe de São Januário vai enfrentar o último colocado da disputa. A campanha até aqui é melhor que 2009, quando a equipe foi campeã da Série B do Campeonato Brasileiro. 8 horas no Rio de Janeiro. Vamos falar de Botafogo aqui na Rádio do Seu Esporte. Quem chega com os detalhes é James Azevedo. Pelo Botafogo, o atacante Sassá, de 22 anos, estava há um mês sem entrar em campo devido a um problema muscular. E o retorno na partida contra o São Paulo não poderia ser melhor. Com o duelo no Morumbi e o alvinegro até então na zona de rebaixamento, o jogador retornou ao elenco para marcar o único gol da partida aos 48 do segundo tempo. Desta forma, garantiu a vitória do time de General Severiano e, mais do que isso, a saída do Z4. Agora o Botafogo ocupa a 13ª posição na tabela do Brasileirão com 23 pontos. E tudo isso acontecendo em pleno domingo, no Dia dos Pais, e justamente na estreia de Jair Ventura como técnico efetivo. Ele que já havia trabalhado com o Sassá, inclusive, nas categorias de base do Glorioso. É verdade, isso inclusive foi um dos motivos para a escolha do próprio Jair Ventura, um time que tem muitos jogadores que vieram da base, e ele que trabalhou com eles na divisão de base do próprio Botafogo. 8 horas, 1 minuto no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8 horas 23 minutos no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Somos a Rádio Olímpica, a rádio do seu clube de coração também, aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar de vela. Mário Dias Ferreira chega com as informações. Martini Grael e Caiana Kunze vão velejar as 3 últimas regatas da classe 49er FX nesta terça-feira, antes da Medal Race. Em disputa acirrada com adversárias da Espanha e da Nova Zelândia, elas estão em 3º lugar no geral, mas ainda com chance de ouro. É verdade, temos muita coisa acontecendo hoje na Rio 2016.
Às 9h45 tem um salto com vara feminino com Joana Costa e a Fabiana Mira. Às 10h30 tem uns 1.500 metros masculino, tem o Thiago André representando o Brasil. Às 11h tem os 100 metros com barreiras, com a Mayla Machado e a Fabiana Moraes representando o Brasil. Isso só falando de atletismo. Às 11h50 tem os 200 metros masculino com Jorge Vides. Às 9h05 da noite tem um salto em distância com a Keila Costa e a Eliane Martins. E às 9h35, 400 metros com barreiras com Mahal Sujimati, do Brasil. Basquete feminino, às 11 horas tem Austrália e Sérvia, às 2h30, Espanha e Turquia, Estados Unidos e Japão acontece às 6h45, isso é a programação do Rio 2016. Às 10h15 tem França e Canadá. O boxe acontece às 7h15 com peso leve 60 quilos, o Robson Conceição contra o Sofiane Omilha, que é francês, e o boxeador tem a chance de buscar a segunda medalha de ouro para o país. A canoagem daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, com Isaquias Queiroz nos 1.000 metros na classificatória. Futebol feminino em destaque, tem Brasil e Suécia à 1h da tarde, às 4h tem Alemanha e Canadá. Ginástica artística com a barra fixa, com Francisco Barreto do Brasil. O handball acontece às 10 horas da manhã, já tem Brasil e Holanda, 1h30, Espanha e França. Às 5 horas tem Suécia e Noruega. Às 8h30 tem Rússia e Angola, muita coisa no Rio 2016. Ainda tem um hipismo com salto individual, com o brasileiro na prova. Salto por equipes às 10 horas também. Polo aquático tem Brasil e Croácia às 3h10. Tem a vela a 1h05 com a Grael e Borges. E a 1h05 também na 49er X com a Martine Grael e a Caena Kunze. E o vôlei feminino tem às 10h15, tem Brasil e China. Tem vôlei de prata também com a Larissa e Thalita às 4 horas contra a Ludwig e a Valkenhorst da Alemanha. E às 5 tem o Alisson e o Bruno Schmidt contra o Bauer e o Robert da Holanda. E à meia-noite o Walsh e Ross e Agatha e Bárbara. Isso tudo vai acontecer hoje no Rio 2016. Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia e vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 8 horas 28 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte. Bom dia, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você, cidade olímpica. E vamos falar de ginástica, afinal tivemos mais uma medalha da ginástica e a Beth Romero conta essa história. A ginástica artística do Brasil faz história e o gosto da terceira medalha deste esporte nos Jogos do Rio 2016 é de prata. Arthur Zanetti, ouro em Londres 2012, disputou nesta segunda a final das argolas, com o apoio vibrante da torcida na Arena Olímpica. E conquistou a prata. O técnico do Zanetti, Marcos Gotto, fala que o objetivo foi alcançado. E ainda assim, o Brasil chegou a um resultado inédito na ginástica. Nós viemos aqui em busca de uma medalha, a gente sabia que a medalha de ouro seria muito difícil. A gente já havia competido algumas vezes com o grego, com o chinês, a prova deles estava muito difícil, estava muito bem. Esse medalha de prata é muito bom, muito maravilhoso, assim, dá um alívio muito grande para nós. Fizemos história, né? A ginástica saiu de uma medalha para até agora 3 medalhas, é maravilhoso para nós. Zanetti se despede dos Jogos do Rio 2016 com a certeza de ter feito o melhor. Acho que o resultado foi maravilhoso, tenho que só agradecer ao povo brasileiro, meus patrocinadores, minha família por estar aqui presente e ter esse resultado maravilhoso e também a Força Aérea Brasileira. Estou mais seguro, estou mais experiente e também em questão de, se você pegar em relação à nota, o código deu uma mudada, então os descontos aumentaram. Se você pegar em relação à nota de hoje e a de Londres, se você colocar no mesmo quadro, vai ser quase a mesma coisa.
Zanetti ainda destaca o bom desempenho da seleção masculina de ginástica. E agora vai torcer pelo amigo Francisco Barreto, que disputa a final da barra fixa nesta terça-feira. Depois, sabe o que ele quer? Descansar. Eu não estou sozinho, isso eu fico muito feliz pelos meus amigos de equipe. E agora torcer muito pro Chico, porque vamos ver se ele traz também mais uma aí. A ginástica masculina fecha aí 100% com medalha. Descansar e torcer, com certeza. No feminino, a brasileira Flávia Saraiva disputou a final na trave e ficou em 5º lugar. Ouro para a Holanda, prata e bronze para os Estados Unidos. Tá certo, Beth Romero trazendo todas as informações sobre a ginástica aqui na Rádio do Seu Esporte, a Rádio Olímpica. Em destaque para você, e daqui a pouquinho tem Isaquias Queiroz na canoagem, chance de medalha para o Brasil, e ele fala aqui na Rádio Seu Esporte. Muito legal ser comparado com, vamos dizer, o deus do atletismo, né? Então é uma coisa muito legal, assim, principalmente eu vi a prova dele ontem e o cara corre muito, velho, não tem pra ninguém, né? Então é uma honra ser comparado assim com um cara desse, até porque é minha primeira Olimpíada, então estou bem satisfeito aí com essa prova de hoje. Tá certo, esse Isaquias Queiroz falando sobre a classificatória que ele teve, a primeira, né, e a questão da velocidade, né, comparar a velocidade dele na canoagem com a velocidade do Usain Bolt. Você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, ainda dá tempo de falarmos sobre o vôlei com o Fábio França. O Brasil bate a França por 3-1 e se classifica para as quartas de final do torneio de voleibol masculino dos Jogos Rio 2016. O time de Bernardinho fez jogo duro com os franceses, conseguiu a vitória, passou na 4ª posição do Grupo A e agora encara a Argentina na quarta-feira às 10h15 da noite. Tá certo, Fábio França aqui na Rádio do Seu Esporte, noticiário completo sobre as Olimpíadas, aqui em 91.1. Cidade maravilhosa. Vamos falar da participação do Brasil, né? Jogos Olímpicos em destaque para você. O Brasil conseguiu mais uma medalha, medalha de Thiago Braz. Vamos ouvir a narração de Marcos Lacerda do grande feito no salto com vara brasileiro. Essa é a grande expectativa, Engenhão de pé. Thiago Braz vai para 6 metros e 3 centímetros. A sua melhor marca até hoje foi de 5,93. Se ele superar o sarrafo a 6,3, é campeão olímpico. Vai Thiago Braz, segunda tentativa, correu, colocou a vara no chão, subiu, passou, é ouro! Medalha de ouro para o Brasil! Olímpico, 6 metros e 3 centímetros, explode o estádio olímpico Newton Santos do Engenhão. Thiago Braz supera o francês, o melhor do mundo, o ouro olímpico é do Brasil, é de Thiago Braz. Tá aí, medalha de ouro, Thiago Braz, no salto com vara, grandíssimo resultado para o Brasil, pegando até muitos de surpresa. A colocação do Thiago Braz superando toda e qualquer adversidade. O Brasil sempre à frente, né? O Brasil chegando, né, com mais um nome, né? Interessante, quando menos se espera, o Brasil vai lá, se supera e consegue as medalhas. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h55 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou Juan Rodrigues, vamos destacar Olimpíadas, seu clube de coração e muito mais aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos começar falando sobre o vôlei de praia. As duplas brasileiras do vôlei de praia vão em busca de vaga na final da Olimpíada nesta terça-feira. Pela semifinal da competição, Larissa e Thalita entram em quadra às 4 da tarde para enfrentarem as alemãs Ludwig e Walkenhorst. Em seguida, às 5 horas, Bruno e Alisson jogam contra os holandeses Brouwer e Milsen. Fechando a rodada, Agatha e Bárbara encaram as americanas Walsh e Ross à meia-noite. O jogão balada, né? O vôlei de praia também tem essa particularidade nas Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016. Vamos falar de vela, vamos falar com o Mário Dias Ferreira.
A falta de vento adiou para esta terça-feira a Medal Race da classe Laser. A organização ainda esperou por 3 horas além do horário previsto para a largada, mas as condições não melhoraram. Em quinto lugar e na briga pelo bronze, Robert Scheid se mostrou confiante na medalha. Não teve vento, por um certo ponto é melhor, porque amanhã provavelmente vai ter um vento melhor, mais constante, fazer uma prova melhor, com uma qualidade técnica melhor. É verdade, a expectativa é de melhora, principalmente do desempenho dos brasileiros. 8 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Oito horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de destacarmos o seu clube de coração. Vamos começar com o Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte com James Azevedo. Se na segunda-feira a maior parte do elenco alvinegro, ou melhor, os titulares, tiveram folga após a vitória por 1-0 contra o São Paulo no Morumbi, os outros atletas fizeram atividades com o comando de Jair Ventura. O agora efetivo técnico se mostrou um tanto aliviado, já que logo na estreia, após a saída de Ricardo Gomes, tirou a desconfiança daqueles que poderiam criticar a escolha do Botafogo pelo treinador. E ele começou, enfim, com o pé direito no Campeonato Brasileiro, demonstrando a confiança no próprio trabalho e experiência dentro do Botafogo. O filho de Jairzinho falou que não foi uma situação de repente, e assim o profissional vinha se preparando há muitos anos para o chegado momento. Desta forma, não queria ficar se escondendo no clube para sempre. Ao finalizar, o técnico do Glorioso ainda destacou que, se não acreditar nele mesmo, quem é que vai acreditar? Desta forma, o elenco já se prepara para o duelo contra o Sport Clube de Recife, que acontece em Juiz de Fora, no sábado 20 de agosto. O Jair Ventura confiante no comando do Botafogo. Você está na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos destacar o tricolor fluminense com o Gabriel Esquerdo. E o Fluminense acertou oficialmente a contratação do volante paraguaio Jefferson Orejuela, jogador que defendeu as cores do Independente Del Valle na Libertadores da América desse ano, assinou um pré-contrato com o Fluminense que vai até o final do ano de 2019. Porém, o jogador só poderá atuar com a camisa do tricolor a partir de 2017. Tá certo, Fluminense pensando na sequência das temporadas, não só na temporada 2016. Vamos falar do Flamengo. Quem chega é o Bruno Lousada. Após 2 dias de folga, o Flamengo volta hoje aos treinamentos e o técnico Zé Ricardo vai trabalhar essa semana para escolher os substitutos de Guerreiro e Arão, suspensos para o próximo jogo contra o Grêmio. No ataque, naturalmente, o substituto deve ser Leandro Damião. E no meio de campo, Zé Ricardo vai ter que escolher entre colocar Cuéllar no time ou recuar o meia argentino Mancoejo. Tá certo, essas as informações aqui na Bradesco Esportes FM do seu clube de coração. Daqui a pouquinho o Vasco em destaque para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 9 horas e 27 minutos no Rio de Janeiro. Eu sou o Juan Rodrigues e você está na melhor, na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, que não esquece do seu clube de coração e também traz informações olímpicas, como você curtiu Isaquias Queiroz, medalha de prata nas Olimpíadas, na primeira competição da canoagem em velocidade do dia. E vamos falar do seu clube de coração aqui na Rádio Seu Esporte, começando com o Flamengo, do meu amigo Chiquinho Bravo. Vamos falar do Mengão e quem chega é o Bruno Lousada. O Flamengo volta hoje aos treinamentos preocupado com a recuperação de 3 atletas, o lateral Jorge, o zagueiro Juan e o meia Ederson. A situação mais preocupante é de Jorge, que já está fora há 30 dias, chegou a treinar na semana passada, era esperado que ele fosse para o jogo diante do Sport, mas acabou sentindo novamente dores no joelho em cima da hora e ficou fora do jogo. A equipe médica do clube trabalha com muita atenção em cima da situação física do lateral. É verdade, o Flamengo tem que ficar de olho na situação sobre o Jorge, principalmente pelo fato de ele ser uma boa peça do time rubro-negro, um atleta que veio da própria base, acabou tomando conta da posição
E vale ficar de olho no jogador, até porque a reserva está com o Chiquinho, um atleta que sequer é da lateral esquerda, né? Um jogador que é originalmente meio de campo e deixa a desejar em algumas situações ali na lateral. E seguimos falando do seu clube de coração. Vamos falar do Vasco da Gama, que tem um atleta convocado para a seleção de seu país. Martin Silva foi convocado pela seleção uruguaia pelo técnico Oscar Tabares para os duelos contra a Argentina no dia 1º de setembro em Mendoza e Paraguai no dia 6 em Montevidéu. E por causa disso, o goleiro não deverá estar em campo diante do Vila Nova em casa e o Bahia fora de casa, já que os jogos acontecem nesse período. Martin Silva, um dos reservas de Fernando Muslera e na lista de convocados da seleção uruguaia. Provavelmente quem deve assumir a posição é o Jordi. 9h28 no Rio. Agora é Brá de Brasil, Brá de Bradesco. A gente acorda todo dia, vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Você está na Rádio do Seu Esporte. Valeu, galera! Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.